Olá, eu sou o professor Gustavo Ferreira. Eu sou o professor Christian Cunha. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de sensoriamento remoto e geotecnologias do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 326, e hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente falou no 324, estoques e fluxos de carbono por sensoriamento remoto, só que hoje parte 2. Tivemos um episódio no meio aí para poder fazer essa consagração aí do Chris, que foi contratado pelo Manchester United, né? E está lá fazendo 2 projetos, que foi o episódio passado. Quem não ouviu, volta e assiste o episódio anterior, que o Chris vai explicar como é que explicou, né, como vai ser o trabalho que ele vai desenvolver na Inglaterra, em Manchester. Tudo bem com vocês, Gustavo e Christian? Tudo certo. A gente teve, assim, foi obrigado, né, a fazer, porque não tinha como não perder esse time, né, de fazer um episódio no meio aí entre os dois de carbono, porque já tá, ainda mais que estava tudo fresco na cabeça do Chris ali para mostrar para a gente, para inclusive dar um direcionamento para quem também tem esse intuito, né, seja de começar aqui um estudo aqui e terminar lá fora, ou de fazer tudo lá fora, enfim, de expandir os horizontes, né, em termos de aplicações para projetos científicos, né. E então foi bem bacana, né, o relato e tal, e tenho certeza que inspirou uma galera. Sempre que lança ali, né, o episódio de manhã, depois de algumas horinhas ali, já tem alguns directs ali no Instagram e tal, falando sobre, né, enfim, o episódio, achou legal e tal, e eu tive alguns retornos, assim, as figurinhas meio que já são conhecidas aqui, da nossa audiência, mas de falando que, assim, cara, vê que é uma coisa que é difícil, né, não é também simples pra caramba, mas que é possível, né? Assim, o esquema é ter tempo para você planejar, não é fazer, o negócio é você fazer isso tendo um horizonte temporal bacana, não é fazer, o negócio começa mês que vem, então eu vou começar a me organizar agora. Não, você tem que se organizar bem antes, né? Mas, assim, foi bem legal o retorno, né, do pessoal que se sentiu inspirado para continuar essa jornada aí fora do Brasil. E para a gente poder ouvir o Christian, a gente vai usar uma IA para poder fazer tradução simultânea, porque agora ele só fala inglês, então a gente vai ter essa tradução com a voz dele em português, inclusive o gesticular aqui, a articulação da boca e tal, vocês nem vão notar essa estratégia que a gente está usando. Foi muito dispendioso para a gente conseguir implementar no podcast. Mas e aí, Cris, tudo bem? Então, eu vou começar falando hello, everyone. Então, tá tudo certo, né? Tudo certo aí. Estou aproveitando uns dias de sol aqui em Manchester, que parece que é milagre. Nos dedos de duas contar mãos. Nos dedos. Então, eu dei sorte, porque estou aqui há praticamente 2 semanas e nesse período aí teve mais dias de sol do que dia de chuva, né? Tá sendo legal aqui. Foi legal falar da experiência, como o Gustavo falou, de todo o planejamento, né? Para as pessoas entenderem que nada é da noite para o dia, né? É algo que se constrói ao longo de muito tempo. E foi uma oportunidade bacana. Espero que quem ouça assim consiga compreender o processo, consiga de repente se inspirar. E hoje a gente tem aí uma temática bem interessante para tratar, né? Os Gustavos, principalmente, têm muita experiência de aplicações reais e de campo sobre o que a gente vai falar hoje, e isso vai ser bem relevante, e principalmente no momento que estão surgindo também algumas plataformas no Brasil sobre essa temática, né, que a gente está abordando. Mas, enfim, vamos ao que interessa, como se diz. Vamos sim. Antes da gente avançar, eu queria dizer que o nosso grupo da pós-graduação em sensoriamento remoto, que somos nós 3, mais a professora Ana Paula Dalla Corte e o professor Vitor Prudente, nós 5 nos reunimos e estamos quase submetendo já à editora um novo livro sobre sensoriamento remoto. Virá aí
uma revolução em termos de sensoriamento, tanto em termos de conteúdo como aplicações práticas, aplicações em diversas áreas do conhecimento e o que vem por aí, que é a estrutura da nossa pós. Então, a gente resolveu juntar os materiais, organizar tudo, tirar as superposições, fazer um texto mais fluido para a gente produzir, e eu espero que até o fim do ano já estejam aí no mercado, né, nas prateleiras e nas bibliotecas dos nossos ouvintes, esse novo tratado aí de sensoriamento remoto, que vai ser extremamente inovador, tá? Assim como é a nossa pós-graduação. Então, fica a dica, a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios, e também a gente está finalizando a discussão. Agora, em maio, nós vamos fazer um evento, eu e Gustavo, né, sobre sensoriamento remoto, sobre tendências futuras em sensoriamento remoto. Depois a gente divulga um pouquinho mais essas questões. Vai ser um dia de conversa sobre essa temática, beleza? Bom, como o Cris salientou, a gente tem uma vivência bastante grande, Gustavo e eu, com relação à utilização de datasets. A gente testou, nós fizemos uma prova de conceito, porque a coisa de 3 anos atrás, eu e Gustavo ingressamos num projeto em escala global de ativos de biodiversidade. A gente já falou bastante sobre ele aqui. E a gente foi testar vários datasets de biomassa acima do solo para chegar aos estoques de carbono. Quando a gente pensa em estoques de carbono, a gente está falando de o que tem na vegetação e o que tem no solo. Então, a gente parte sempre de uma análise da biomassa acima do solo, que é monitorada e obtida por dados de sensores remotos. Com isso, a gente deriva o que tem abaixo do solo, a parte de rizosfera, né, a esfera de raízes, principalmente. Depois a gente vai derivar madeira morta e serrapilheira, e a gente entra com carbono orgânico no solo. Mas eu queria salientar, carbono orgânico no solo, a gente tem trabalhado com soil grids, quando é fora do Brasil, e no Brasil a gente tem trabalhado com mapbiomas carbono, que tem dado resultados extremamente interessantes. Mas para esse trabalho que nós fizemos em 2023, Gustavo conduziu os ajustes e eu fiz as análises estatísticas, nós testamos, né, um dataset que é da NASA, o Global Above Ground and Below Ground Biomass Carbon Density Maps, que é conhecido como WCMC. Testamos, todos eles estão no Google Earth Engine, tá? Testamos, além disso, o Global... Bom, a gente... o WCMC... Tinha o Pantropical. Não, mas é porque é o seguinte, tem o WCMC, que é o Above Ground e Below Ground. Uhum. Eles são 2 datasets, na verdade. Um é feito pela NASA e o outro é divulgado pelo PNUD, pelo Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente. Tem o Pantropical, que é o Wood Hollow, né? O WHRC, o Pantropical National Level Carbon Stock Dataset, que é um dataset bem interessante, que utiliza dados de campo, dados LiDAR e dados MODES. Os dados do dataset da NASA, eles se baseiam na integração de mapas de uso e cobertura específicos e dados publicados na literatura, mas ele não utiliza dados LiDAR. Tá? O Pantropical, sim, mas o Pantropical 500 metros de resolução espacial. Bem interessante, só para a faixa intertropical. Nós testamos também... então, tem o WCMC, que é do Programa das Nações Unidas, tem o da NASA,
Tem o Pantropical, tem o Duometo e colaboradores, que foi publicado em 2023, tem o ESA CCA Biomass e o JEDI. Bom, aí nós fomos para campo e fizemos um inventário de campo numa área com alguns hectares e tal, fizemos uma amostragem tradicional, fazendo o levantamento tradicional, e nós encontramos, em média, no município de Presidente Figueiredo, numa floresta ombrófila densa, nós encontramos um valor médio de 304 toneladas por hectare de biomassa acima do solo. Muito bem. O WHRC, que é o Pantropical, variou para essas parcelas de 146 a 333, ou seja, está dentro da faixa. O Duometo ficou de 154 a 297, o nosso era 305. Levando em consideração o erro, está dentro da faixa. O ESA CCA Biomass variou de 103 a 341, está dentro da faixa. Mas o JEDI, ou seja, só a utilização do laser do JEDI, variou de 22 a 205, ou seja, 100 toneladas a menos do que a gente queria. O da NASA variou de 106 a 228 toneladas, e o WCMC, que é o do PNUD, variou de 119 a 225. Então, o que acontece? Quando a gente analisou a questão da biomassa acima do solo e as derivações, a gente pode trabalhar com o Pantropical, com o publicado pelo Ometo em 2023, que é específico para a Amazônia, e o ESA CCA Biomass, que é o da Agência Espacial Europeia, né, é o que a gente tem usado com mais frequência. O JEDI apenas, né, o footprint do JEDI, o produto L4 do JEDI, de Above Ground Biomass, ficou muito abaixo, 100 toneladas abaixo. O da NASA, 105, ficou 50 toneladas abaixo, mais ou menos, né, do valor máximo. Assim como o do PNUD, né? E quando você está trabalhando com um local em que você tem uma variação de 100 a 300, 50 toneladas é bastante importante em termos de análise. Então, a gente sempre faz essa variação, né? Vocês me perdoem, eu me confundi aqui com as letras, enfim, ler letras e resgatar essas questões acaba complicando. Mas o que a gente percebe em síntese? Que os sistemas que utilizam dados ópticos, dados LiDAR, dados de radar, como é o caso do ESA CCA Biomass, que usa também radar, e dados de campo, sempre apresentam valores muito próximos ao que a gente tem nas campanhas de campo. Levando em consideração também um detalhe, a gente sempre tem uma análise nos datasets mais conservadora, ou seja, os valores do dataset é sempre um pouco menor do que o valor de campo. Por quê? Uma das preocupações que existe no mercado de ativos de biodiversidade e no mercado de carbono é greenwashing, né? É você fazer expectativas de valores que são muito superestimados a partir de dados equivocados. Então, a gente tem sempre essa preocupação e nós nunca tivemos nem problemas de greenwashing e nem de greenwishing, né? Que são expectativas futuras que a gente trabalha dentro de mercados performados, ativos performados. Então, dentro dessa perspectiva, eu abri o episódio falando sobre a nossa vivência, mas eu queria passar para vocês dois para a gente conversar e o Cris também trazer essas novas contribuições aí que ele trouxe na disciplina dele da pós-graduação sobre aplicações de sensoriamento remoto em mudanças climáticas. Mas vamos lá, Gustavão. Bora. Você falando sobre o trabalho da prova de conceito me lembrou, né, dessa época e tal, que a gente vê que é um trabalho, esse tipo de trabalho ele é um pouco distinto assim do que a gente está acostumado a fazer, né, de ter ali uma metodologia
que tem um tempo específico e tal, voltado ali para publicação de papers e tal. Então a gente fez boa parte do trabalho da prova de conceito é essa análise comparativa, né? Então veja que isso também reflete muito do momento que a gente vive hoje do sensoriamento remoto. Então, bom, a gente tinha uma demanda, né, que era essa estimativa, né, essa mensuração de carbono que ela vem, né, diretamente da biomassa. Então, esse tipo de mensuração via sensoriamento remoto. E o quão próximo a gente consegue chegar dos dados de campo. Beleza. A gente poderia ter pensado no escopo, né, de, não, vamos fazer do zero. Pô, a gente integra aqui o dado de radar, dado de não sei o que lá, pum. Beleza. Mas já existem iniciativas extremamente robustas para isso, né, e que muito provavelmente não chegaríamos no nível de acurácia deles, porque a gente está falando de uma ESA, de uma NASA, que eu não estou nem falando do recurso humano, mas da infraestrutura, né, para fazer esse tipo de modelagem. É uma modelagem em N dimensões. Então, você tem um pool de variáveis ali gigantesco. E a gente está falando de modelagens para o globo inteiro, né, da maioria delas, né, tirando a do Ometo ali e tal. Então, assim, bom, se já tem alguns produtos já prontos, né, já de certa forma validados, por que a gente não pega todos esses produtos e faz uma análise comparativa, né, já que esses caras já estão aí? Então, a nossa lógica foi essa. Porque se por um acaso nenhum desses produtos atendesse ao nosso padrão de qualidade, aí sim, não, beleza, vamos pensar numa coisa só nossa, né, talvez até partir para uma contratação de um imageamento específico de alta resolução, não sei, né? Mas isso nos poupou um bom trabalho, sabe, de processamento, porque a gente conseguiu identificar, principalmente do CCI, né, da ESA, a gente conseguiu identificar que eles respondem muito bem. Teve até aquela questões mais pontuais, por exemplo, da castanheira, né, que o professor já comentou aqui, que o dataset conseguiu responder muito bem, né? Ou seja, para a implementação, né, da prova de conceito até a implementação, nós reduzimos o caminho pela metade. Assim, isso é muito interessante, porque aqui é um trabalho extremamente complexo, não é uma dissertação de uma pessoa, um TCC, uma tese, é uma coisa que envolve equipes gigantescas, né? Tem uma equipe que vai a campo de dezenas de pessoas, tem equipe para fazer a visualização e validação disso no escritório, né? Depois você ainda tem que escrever um relatório síntese, tudo isso, né, que serve de alicerce para comprovar. Não, por meio dessa metodologia a gente consegue ali mensurar carbono com tranquilidade, com um nível de significância bacana. Então, assim, foi muito desafiador, e hoje que eu vejo assim, o quão importante é esse tipo de trabalho também, esse trabalho, esse desenho de pesquisa meio prova de conceito, sabe? De você ficar comparando ali com outras coisas, outras metodologias que já existem e tal, porque daí pode surgir uma integração bacana, né, de metodologias, e pode surgir, inclusive, uma metodologia nova, né? Não, beleza, às vezes, vamos supor, né, o cara, eles fizeram isso para o globo inteiro e tal, poderia não responder tão bem aqui nos trópicos, né? Não, beleza, então vamos pegar só esse raciocínio e mudar um pouco as variáveis para ver se a gente consegue uma resposta melhor, né? E a partir daí ter uma ramificação dessa metodologia. Então foi riquíssimo, é um trabalho muito bom que serviu, né, de base para a gente executar essas análises de carbono até hoje, né? Até hoje a gente executa com essa mesma metodologia. A gente fez um refino aqui, outro ali, mas essa foi a base e se mantém até hoje, né? E a gente fez também, depois a gente foi para uma série de seringais no Acre, depois a gente foi fazer a Guiné-Bissau inteira, depois a gente fez o sul da Bahia, né? Agora a gente está indo para o sul do Pará para dar uma olhada, para verificar, e cada vez mais a gente vai tendo conforto de perceber o quão preciso é um dataset como esse para você estimar os detalhes, né? E os percentuais, inclusive, foram publicados recentemente no Serviço Florestal Brasileiro,
né? Então, dependendo do bioma, você já sabe quais são os estoques, quais são os percentuais e tal. Eu achei um trabalho belíssimo e, inclusive, compartilhei com vocês no nosso grupo aqui do podcast, né? Do nosso grupo de gestão. Quando eu falo vocês, Christian e Gustavo, né? Não a audiência. Mas é uma informação extremamente rica em relação a biomas em que você tem menos biomassa viva acima do solo, como é o caso do Pampa, em que você tem estoques muito maiores embaixo e você não tem uma estrutura arbórea tão grande, mas você tem gramíneas ali, tem toda uma estrutura muito interessante. E a gente tem um grande especialista aqui, que é o Cris, né? Exatamente. Ué, congelei aqui, agora eu voltei. Não, voltou. Ah, tá. É bom comentar aí com vocês. A minha experiência não é tão grande assim como a dos amigos que foram para campo e para Guiné-Bissau e para Bahia e para todos os 4 cantos do mundo, né? Quase todos. Mas assim, do que eu trabalhei e até trouxe na disciplina da nossa pós-graduação referente à biomassa, foi utilizar esses datasets que o professor mencionou, obviamente não todos, né? Eu trabalhei ali com o da ESA, trabalhei com o GEDAI também, e trouxe para os nossos alunos a experiência de pegar esses diferentes datasets e aplicar para uma região, tentando fazer uma predição para uma data, digamos assim, futura, né? Criar uma regressão, que a gente chama, para, dentro de um cenário em que mudou o uso e ocupação do solo, qual seria, então, a nova composição de biomassa acima do solo para aquele cenário. Obviamente que, se o produto que eu estou fazendo, usando para fazer a predição, ele tem as suas incertezas, essas incertezas também são propagadas para o modelo que eu estou utilizando. Mas o resultado, assim, obtido e, claro, dentro da caracterização ali que foi feita, ele foi bem significativo, porque, primeiro, eu até trouxe a experiência de, vamos usar aqui um código que foi criado pelo Javal Gandhi, que é um dos experts desenvolvedores lá da Google, que ele pega os dados do ESA Land Cover para aplicar e dizer, nesse cenário, com essa biomassa, com os dados do GEDAI, com os dados da ESA e tudo mais, com índice de vegetação, índice de água, índice de construção, e até mesmo eliminando áreas que não faz sentido nenhum ter valor, por exemplo, áreas construídas, outras áreas nesse sentido, ele elimina isso da conta, né? Ele faz uma restrição, uma máscara para que isso não seja contabilizado. A gente tem a extensão e a propagação de preenchimentos de locais que não teriam uma estimativa de biomassa, você preenche, e aqueles locais que já existe, você valida, né? Então, o seu modelo vai ter uma acurácia, que seja ela positiva ou negativa, depende muito do que vai gerar o resultado final. Mas do que se teve ali, teve uma correlação maior que 0,9 em alguns casos, outros 0,8, e até durante essa estrutura vem um ponto muito importante, já que a gente está falando de bases existentes, né? Que vem a proposição de, além dessas bases, se usar, por exemplo, os dados dos embeddings, né? Que seriam ali as estruturas que a gente tem de mais de 60 bandas, são 64, se eu não me engano, né? 64 bandas. Então, o que a gente está falando aqui, né? Quando a gente sempre fala dentro das nossas aulas aqui, dentro da nossa discussão, dentro da nossa discussão no podcast, a gente sempre traz que um algoritmo de machine learning ou deep learning, quanto mais informação ele tiver, ou mais robusto for o conjunto de dados, mais ele tem propensão a aprender, porque ele busca sempre padrões. A inteligência artificial está na busca dos padrões, né? E isso vai ter um método estatístico, um método matemático mais preciso ou menos preciso, dependendo do arranjo. Tanto que você pegar ali e tentar fazer uma classificação com menos de 200 amostras num Random Forest, possivelmente você não vai ter um conjunto significativo para poder fazer essa predição, né? Então, quando a gente vê todos os cenários e pega esses dados de biomassa, pega esse conjunto aí que a gente tem, se torna bem significativo o resultado. Agora, o que mais me chama a atenção e o que eu tenho de esperança e quero testar é ver como que esses produtos que a gente tem, da ESA, o GEDAI,
essas bases que a gente trabalha com estimativas, como que elas vão responder frente aos dados, por exemplo, do Biomass. Aí é um outro contexto também, né, dessas validações, desses cruzamentos, porque o Gustavo falou assim, bom, a gente poderia ter pego Sentinel-1, Sentinel-2, ter pego outros dados e ter feito estimativas de biomassa acima do solo, e muitas dessas bases aí que a gente vê, elas estão nessa linha. Se você pega, por exemplo, o CCI lá, você vai ver que ele diz que essa base foi construída com dados de Sentinel e outras bases e chegou ao mosaico ali, né, que acho que é de 2017 a 22, se eu não me engano, ou 23. Agora não me recordo. Então, assim, quando a gente tiver a métrica para validação com o Biomass, né, vai ser interessante. Vai ser interessante. Claro que até tem um artigo científico que a gente publicou, a Tássia, que encabeçou esse artigo, que ela era minha colega na pós-graduação, que ela testou algumas métricas que não envolviam somente os dados que estavam sendo utilizados para classificação e estimativa de AGB, mas também a forma de amostragem, né? Então, uma coisa que ela entendeu era, um exemplo aqui, né? Só para ficar fácil para quem está ouvindo. Bom, se eu fizesse um polígono, eu tinha um tipo de resultado. Se eu fizesse um triângulo, eu tinha outro tipo. Então, só para tentar exemplificar, né, o que seria esse tipo de amostragem, seria o tipo da coleta mesmo e como isso influenciava também. Porque aí a gente já está entrando num aspecto de metodologia científica para a estimativa desses dados de biomassa e também para os estoques e tudo, né? Volto a falar o que eu falei na primeira conversa que a gente teve aqui, né? O professor traz o assunto do greenwashing, que é muito relevante, e eu acho que muitas coisas que a gente tem hoje, estimativas, de perspectivas, vão ser respondidas a partir desses novos sistemas sensores que a gente tem, que estão operando e vão trazer resultado. Eu estou curioso, porque a gente sabe que todo método, todo sensor e todo satélite ali, radar, que quer que seja, tem suas limitações, mas como que isso vai ser refletido, né? Exato. Aí vem mais a experiência de vocês, né? De verificação de campo, de verificação de que, olha, eu testei a base aqui, bateu o resultado com dado de campo, né? Teve uma correlação. Esse acho que é o grande ponto, assim. Fazer mais pesquisas em que os dados de campo consigam, né, cada vez mais ter essa validação. A gente pegou, foge um pouquinho da temática, mas a gente pegou aquela base lá de 1 metro de resolução da altura das árvores e a gente só fez pequenas inspeções e nós já identificamos alguns erros, né, algumas discrepâncias. Então, assim, no geral, pode existir uma grande representação. Como um modelo. Um modelo, às vezes, hidrológico, ele funciona muito bem para uma parte da bacia e para outra ele não vai funcionar, porque eu não tenho como fazer propagação de vazão ou não tenho algo para fazer a calibração daquele modelo. Então, o dado de campo, ele ainda segue sendo super válido, e aí está a prova do que vocês trouxeram, das validações, e foi para Guiné-Bissau, para a Bahia, né? Então, assim, isso eu acho que muda o jogo, assim, dentro dessa perspectiva que a gente vem trazendo. Com certeza, com certeza. Esse dataset que eu comentei do Jedi é o L4A, que é um produto pronto para ser usado. E dentro dessa perspectiva, o Cris trouxe a questão do Biomass. A gente vai começar a trabalhar com Biomass agora em breve, justamente para fazer essas verificações e ter acesso, né, porque tem produtos prontos para serem usados que eles estão gerando e nós vamos ter a cada 6 meses um novo dataset de biomassa acima do solo. Então, isso vai ser muito legal, porque eles estão trabalhando dentro de uma perspectiva chamada tomografia SAR, que vai ser um diferencial com banda P. Então, eu acho que vem coisa muito legal aí pela frente. Mas é isso, moçada. É só uma reflexão aqui, né? O podcast ele é mais uma provocação, uma discussão nesse sentido, e a gente vai aprofundando à medida em que as coisas forem acontecendo, as pesquisas forem avançando. Eu estou indo a campo daqui a umas 2 semanas, eu acho, e
Em 2 semanas eu estou indo a campo justamente para fazer um levantamento, porque há uma tendência da gente cada vez mais utilizar dados de sensoriamento remoto, minimizando os gastos de campo, porque a gente vai tendo cada vez mais uma robustez de análises que mostram que os datasets são bastante interessantes de serem usados. É isso. Então, com isso, a gente fecha essa temática aí de estoques e fluxos. A parte 1, que foi há 2 semanas atrás, os fluxos, hoje os estoques, e a gente incentiva que vocês deem uma olhada nos Above Ground Biomass que você tem dentro do Google Earth Engine, e com isso a gente cada vez mais ter reflexões sobre esse tipo de análise. Além disso, dá uma olhada na página do Serviço Florestal Brasileiro, que tem muita coisa legal também acontecendo. Beleza? É isso. Maravilha. Meus queridos, fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço a todos. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado por estar conosco. Por assistir e ouvir o nosso podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.